capítulo de número 15, a partir do versículo de número 51, nós vamos ler até o versículo de número 58. São poucos versículos. Depois nós vamos estar fazendo uma leitura também em Tessalonicenses, apenas 3 versículos, no capítulo 4, do versículo 15 até o versículo de número 18. Mas em 1 Coríntios, quem achou diz amém. Amém. Quem achou diz glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, está escrito assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? O vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos lá para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 15, até o versículo 18. Tessalonicenses está logo após de Colossenses. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 15, está escrito assim: Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Qual é o consolo que o Senhor deixou para a igreja aqui nessa palavra? O Senhor está dizendo que o nosso consolo é sabermos que um dia seremos arrebatados aqui dessa terra. A palavra arrebatado significa ser tomado ou tirado de dentro para fora. Nós seremos tirados de dentro desse globo terrestre e nós iremos ter um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares. Por isso, irmãos, que vale muito a pena nós servirmos, adorar e bendizer o nome do Senhor durante toda a nossa existência aqui na terra. Essa palavra, como os nossos amados irmãos perceberam, ela nos fala a respeito do arrebatamento da igreja. Ela nos fala a respeito do momento em que Jesus Cristo ele vier, ou ele voltar, para levar o seu povo, um povo zeloso e um povo de boas obras. Jesus, quando ele
subiu ao céu na presença dos seus discípulos, e os discípulos ficaram atônitos olhando, até que eles viram Jesus sumindo, envolto em umas nuvens, e quando Jesus desaparece, eles ficam meio que cabisbaixo, triste, mas de repente anjos aparecem ali, e fala para eles da seguinte forma: por que estáis assim triste? Não sabeis vós, que do mesmo jeito que ele subiu ao céu, um dia também ele voltará para buscar-vos. Ali eles recebem uma promessa do arrebatamento da igreja. E aqui em Coríntios, Paulo ele vem nos dizendo no versículo 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo ele está conversando com o seu povo, está conversando com a igreja de Coríntios, e Paulo está dizendo: eu tenho um mistério para revelar para vocês. Esse mistério que Paulo ele está trazendo, na verdade era algo que Jesus já tinha falado enquanto estava na terra, e era algo que os apóstolos, os discípulos, eles carregavam dentro do seu coração. O desejo de um dia adentrar nas mansões celestiais, o desejo de um dia receber essa transformação, que não é apenas a transformação quando você se converte. Quando nós estávamos no mundo e nós resolvemos aceitar a Jesus como nosso Salvador, na nossa vida há transformações. Na nossa vida, irmãos, existe aquela transformação que é a mudança de caráter. Aquele que mentia, ele deixa de mentir. Aquele que se prostituía, deixa de prostituir. Aquele que era avarento, ele deixa de ser avarento. Aquele que era um maldizente, ele deixa de ser maldizente, porque a partir de agora ele tem Deus na sua vida. Essa é uma transformação que o Espírito Santo faz no ser humano ainda aqui na terra, na sua forma humana. Mas essa transformação que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, não é apenas uma transformação de caráter, mas é uma transformação de um estado físico para um estado espiritual. É uma transformação desse corpo de matéria para um corpo imaterial, um corpo que não terá matéria, mas um corpo que será espiritual. Por isso o apóstolo ele diz que esse mistério, que nem todos nós dormiremos, a palavra dormir na Bíblia significa morrer. O cristão, quando ele passa dessa, quando ele morre, na verdade, o corpo físico dele morre, mas o seu espírito, ele vai estar descansando no Senhor. Irmãos, a coisa é tão interessante. Eu estava falando com a minha esposa, na semana passada, na madrugada, eu tive um sonho, e eu estava indo em um carro, e de repente vi uma carreta, que passou por cima do carro que eu estava dirigindo, mas amassou tudo, acabou com tudo, e naquele momento eu via que eu estava morto, mas só que eu via que eu estava morto, eu já estando em um lugar maravilhoso, eu já estava em um lugar tão excelente, que eu ficava dizendo: meu Deus, a morte do cristão, será que realmente é assim? Porque eu digo para vocês, naquela visão, que para mim foi mais uma visão do que um sonho, eu não senti absolutamente nada. Eu só vi que eu tinha passado dessa vida, desse corpo material, para um corpo imaterial, de uma forma maravilhosa, tranquila, embora pareça que foi um acidente horroroso, que uma carreta passou por cima do carro que eu estava, e só estava eu dentro e destruiu tudo, mas mesmo assim, eu estava tranquilo, eu estava em paz. É assim que é a vida do cristão. Aquele que serve a Deus, por mais que ele morra do pior acidente aqui na terra, da pior catástrofe aqui na terra, por mais que ele morra de uma forma terrível aqui na terra, ele vai estar em paz com o Senhor. Ele vai estar em paz com Deus. Porque no momento da partida dele, ele recebe, ou melhor, o espírito dele sai, e ele vai de encontro com o Senhor, e ele não sente absolutamente nada. Às vezes a gente fica triste quando um crente ele parte dessa, quando ele morre,
Mas a Bíblia diz que Deus, ele se alegra com a morte do justo. A Bíblia diz que Deus, ele se entristece com a morte do ímpio, porque ele sabe que o ímpio já está perdido, mas aquele que serve a Deus, até a morte dele causa alegria no coração do Pai Celestial. A morte do cristão não é prejuízo para Deus. A morte do cristão é Deus recolhendo ele dessa terra de corrupção. Versículo de número 52 diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Olha o que a Bíblia está dizendo, que é no momento, no piscar de olhos, é no abrir e fechar de olhos. Quando a trombeta do Senhor tocar, quando Jesus vier arrebatar a tua igreja, aqueles que estavam mortos, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro. Só que eles não ressuscitarão de qualquer forma. Eles vão ressuscitar com um corpo incorruptível. O que é que isso significa? Que o corpo dele não carregará mais a corrupção, que o corpo dele não carregará mais o pecado, que o corpo dele não carregará mais nada horrenda desta terra. Ele vem com um corpo incorruptível. Ninguém consegue mais corromper o corpo daquele que Jesus ressuscitar para o arrebatamento da igreja. E a Bíblia ainda diz que, porque convém que este corpo que é imortal, que é mortal, porque nós somos mortais, que este corpo que é mortal, ele seja revestido da imortalidade. O que é que isso significa? Que ele não morrerá mais. A morte não terá mais poder sobre ele. Observa que quando eu digo que ele ressuscitará incorruptível, e a corrupção, o pecado não terá mais domínio sobre a vida dele, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se a morte ou se o pecado não tem mais domínio sobre ele, ele também se tornará imortal. Ninguém mais consegue matá-lo, ninguém mais consegue tirá-lo da vida, ninguém mais consegue jogá-lo em uma depressão, ninguém mais consegue oprimir, ninguém mais consegue pisar, ninguém mais consegue machucar. Sabe por quê? Porque quando a última trombeta tocar, Deus vai dar uma ordem, todos aqueles que serviram ao Senhor, esses serão ressuscitados, aqueles que já estiverem mortos, e nós que estivermos vivos, a Bíblia diz que seremos transformado, receberemos também um corpo imortal, receberemos também um corpo incorruptível, ou seja, seremos semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Cordeiro de Deus. Aleluia. Versículo 54 diz: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, porque neste dia a morte é tragada com a nossa vitória. E qual vai ser a nossa vitória? Vai ser de ser ressuscitado para reinar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? O inferno hoje tenta ganhar centenas e milhares de pessoas. O diabo anda com a boca aberta, querendo engolir as pessoas que estão lá fora. Mas quando você prega a palavra de Deus para essas pessoas, sabe o que é que você está fazendo? Fechando a boca do diabo, assim como Jesus fechou a boca do leão para não comer a Daniel. A tua palavra, ou a palavra de Deus que sai da tua boca, causa vitória para aquele que está numa vida de derrota, para aquele que está numa vida de fracasso, para aquele que está distanciado da presença de Deus. Palavra show de lei que soube andecai.
Deus colocou nos teus lábios uma palavra poderosíssima, que quando você prega, o inferno estremece. Quando você fala dela, os demônios têm que curvar, têm que baixar a cabeça, porque eles sabem que você é um escolhido de Deus, e aquilo que está dentro de você não é teu, é de Deus, e você também é de Deus, e aquilo que te pertence é de Deus, a tua vida é de Deus, a tua família, ela é de Deus, a graça de Deus está derramada sobre a tua vida. Irmãos, pensa que se tem uma coisa que Deus ele não tira da gente, é a graça dele. Essa é uma essência de Deus. É certo, a gente já ouviu em algumas pregações a pessoa dizendo: nós estamos vivendo o tempo da graça. O dia que a igreja for arrebatada, o tempo da graça acabou, fechou as portas. Não, irmãos. A graça é uma essência de Deus. A graça de Deus não se acaba nunca. As pessoas que vão estar na grande tribulação aqui na terra, a graça de Deus estará também sobre a terra nesse período. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não percebe aquilo que a Bíblia está dizendo, mas na grande tribulação Deus vai levantar um avivamento. Você sabia que na grande tribulação Deus vai separar 144 mil homens e Ele vai selar, e esses 144 mil homens vão pregar com tanta unção, com tanta graça, que eles vão ganhar centenas e milhares de pessoas para o reino do céu. Isso é ou não é uma graça de Deus? A graça de Deus vai estar com estes homens, e a Bíblia diz que eles serão selados, que nada os atingirá, nada fará mal a eles. Eles aparecem no início como 144 mil, e lá no final continua os 144 mil, nenhum se perde, porque, amados, o diabo, a gente sabe, na tribulação ele vai procurar colocar uma marca nas pessoas, mas Deus colocou em você foi o selo da redenção. Deus colocou em você foi o selo que é o Espírito Santo. Satanás quer tanto imitar a Deus, mas nisso ele também perde. Não tem uma batalha que ele consegue ganhar do poderoso Deus de Israel, porque todo aquele que se entrega ao Senhor, esse, a palavra de Deus diz, será salvo. A Bíblia nos falando ainda, ela diz no versículo 56, ora o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe o que é que a palavra de Deus está dizendo aqui? Não espere recompensa humana, não espere reconhecimento humano, não espere elogios apenas do homem, porque o elogio às vezes ele causa, sabe o que, irmãos? Aquele negócio da pessoa achar que ela realmente é aquilo que estão falando dela. Não espere recompensa humana, porque a tua recompensa ela é divina. A palavra está dizendo que o teu trabalho não é vão no Senhor. A palavra de Deus está dizendo que você não deve esmurecer. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Você está firme no Senhor? Se afirma mais ainda. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Você sabe o que é ser abundante na obra do Senhor? É fazer as coisas com prazer, com alegria. Não é você fazer algo e depois você dizer assim, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Não, seja abundante. Se você fez um pouco, faz mais. Se você tem feito mais, faz cada vez mais. Se você hoje orou por uma pessoa, amanhã ora por duas, depois ora por 4, ora por 1000, ora por quantas Deus colocar no teu caminho. Seja abundante na obra do Senhor. Se você louvou a Deus com 1 hino, louve com 10. Seja abundante na obra do Senhor. Se você tem empenhado na obra dele, se empenhe mais. Seja abundante na obra do Senhor. Porque quando você é abundante na obra do Senhor, Deus
Ele anda contigo de dia e de noite. Aleluia, Jesus. E Ele é abundante na tua vida com as bênçãos que Ele derrama sobre você. Aleluia, Jesus. O inimigo, ele vai querer nos parar, ele vai querer te parar, ele vai querer jogar o seu ânimo por terra, ele vai querer que você pare. Mas quantas e quantas vezes, irmãos, você lê a Bíblia e você vê Jesus dizendo para as pessoas, sabe o quê? Tem de bom ânimo. Jesus chega para aquela mulher que tocou nas orlas da veste dele e diz: mulher, tenha bom ânimo, a tua fé te curou. Deixa o teu ânimo subir, deixa que o teu ânimo ele esteja à flor da pele, porque coisa boa e gostosa é quando a gente faz as coisas com ânimo, quando a gente faz as coisas com prazer, porque o teu prazer é em agradar a Deus. Nós viemos aqui nesta noite para agradar a Deus. Nós viemos aqui nesta noite para dar o nosso melhor para Deus. E eu quero te dizer o seguinte: você está conseguindo isso. Você tem agradado ao Senhor. Você tem agradado a Ele tanto que hoje você está aqui. Você quis vir, a tua vontade valeu, mas Deus quem permitiu que você viesse, que aqui você pudesse o adorar, que aqui você pudesse exaltar e glorificar o nome dEle. Como nós vemos lá no livro de Tessalonicenses, a palavra de Deus dizendo: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Quando você vê seu irmão cabisbaixo, triste, pensando até mesmo em desistir, é o momento de você ser usado por Deus e transmitir esta palavra. Independente de quem seja ele, de quem seja ela, pregue a palavra de Deus, porque quando tu prega esta palavra, o céu se move e a obra de Deus ela cresce aqui na terra. E o inferno ele é saqueado. Quando eu digo que o inferno é saqueado, é porque os demônios ele quer encher o inferno com almas. Mas quando a palavra de Deus pega essas almas, você tira mais um das garras dele. E quanto mais você tirar das garras dele, mais furioso ele vai ficar. Mas não se preocupe, porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não pode. Mais forte, o diabo não pode. Diz assim: eu sou de Deus. Em mim o diabo não toca. Amém? Irmãos, vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Mestre Jesus. Aleluia. Aleluia.